Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre qual é a hora certa de contratar, como saber o momento certo e qual é o verdadeiro custo de você manter um funcionário CLT. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Qual é a hora certa de contratar? Quando contratar um funcionário? O quanto custa de verdade? É tudo isso que você vai aprender agora nesse vídeo, um vídeo de uma forma muito prática, muito direcionada. Então, papel e caneta na mão para a gente ver aí qual é o custo total de um funcionário para você contratar no seu negócio. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Rodrigo, eu sou aqui o criador do canal e também tenho uma empresa, eu sou empresário, tenho mais de 60 funcionários hoje, graças a Deus. Então, esse curso aí eu já precisei fazer algumas vezes, então eu tenho uma certa experiência na contratação. Eu sou o diretor financeiro da minha empresa, além de sócio, e também sou consultor financeiro e sou consultor empresarial. Se você tem uma empresa e está precisando de ajuda para poder tocar o seu negócio na parte de gestão, na parte de estratégia, você pode me seguir aqui no canal do YouTube, você pode se inscrever aqui, então já fica o convite. Clique aqui no joinha se você gosta desse tipo de conteúdo, para que todas as vezes que eu produzir um conteúdo novo sobre gestão, sobre negócios, você ser notificado e você aprender aqui comigo no YouTube, tá? Então vamos lá, primeiro passo é o seguinte: como é que eu cheguei no assunto desse vídeo? Esses dias a minha noiva me perguntou, ela é nutricionista e ela me perguntou qual era a hora certa de contratar um funcionário. Como ela poderia saber o quanto ela teria que vender para poder pagar esse funcionário? E essa é uma pergunta muito boa, não é verdade? Porque ela envolve várias coisas. Ela envolve números, ela envolve tempo, preparo, dedicação. Você vai precisar treinar essa pessoa, você vai precisar desenvolver essa pessoa. Então eu resolvi trazer essas respostas para você aqui nesse vídeo e hoje eu vou te explicar 3 coisas aqui. Primeiro quando contratar um funcionário. Segundo, quanto isso custa de verdade. E terceiro, como se preparar para essa decisão. Então, antes de mais nada, antes de partir para a parte prática aqui do vídeo, eu gostaria de te dizer que eu sou muito a favor de você contratar um funcionário CLT, principalmente se você está querendo expandir o seu negócio. Para mim, um negócio, para ser verdadeiramente escalável, ele precisa contar com 3 artefatos, 3 atributos essenciais: pessoas, processos e tecnologia. Então, essas três palavras, esses 3 artefatos, essas três áreas de pessoas, processos e tecnologia, você para não esquecer, lembre-se disso, PPT. Então, para você escalar o seu negócio, você precisa de pessoas, processos e tecnologia, tá? Mas a primeira pergunta é a seguinte que eu vou te responder: qual é a hora certa de contratar um funcionário? Quando você tem que saber que, caramba, agora eu estou realmente precisando de um funcionário. Essa resposta é muito simples, mais simples do que você imagina. Por quê, Rodrigo? Porque é o seguinte: você está perdendo dinheiro por falta de tempo, você está deixando de fazer vendas, você está perdendo vendas, está perdendo a qualidade do seu atendimento por conta de tempo, você está se sentindo cansado, exausto, desmotivado por falta de tempo. Então, essa é uma hora certa, uma hora ideal para você contratar. Não é só essa situação, porque a gente vai ver quanto é que custa isso. O primeiro sinal é você notar, e você sabe disso, quando você começa a perder vendas por não ter tempo para atender mais pessoas, ou você simplesmente estagnou ali no seu faturamento e você não consegue mais colocar mais venda ali na sua empresa, tá? Esse é o primeiro sinal. Por quê? Porque um funcionário, ele vai, quando ele chega na sua empresa, ele deposita ali na estrutura intangível do seu negócio 44 horas a mais de funcionamento ali para uma pessoa, Isso aumenta a capacidade da sua empresa. Só que, olha, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Não é que as pessoas que você contrata, que um funcionário CLT, ele não pode e também não é que ele não seja capaz de dar o mesmo empenho e a dedicação que você como dono tem. Mas saiba
principalmente se você está começando, contratando pessoas com um salário base, com piso de categoria, você não vai esperar um milagre daquela pessoa se dedicar o tanto quanto você. Entenda que aquela pessoa está sendo contratada para prestar um serviço, uma locação de mão de obra de 8 horas por dia. Então, o que você tem que esperar dela é um incremento de 30% na sua produtividade, de 30% a 40%. Mas por que, Rodrigo, 30% a 40%? Porque um dia tem 24 horas. Se uma pessoa dedica 8 horas para trabalhar para o seu negócio todos os dias, então está dedicando 1/3 do dia para o seu negócio. Então, isso dá mais ou menos aí 33% do tempo dela dedicado para o seu negócio. Então, o máximo que você deve exigir de ganho de produtividade é 33%. Por isso que eu falei, entre 30% e 40%. Por quê? Porque quando o funcionário larga, ele tem que ir para casa, tem que cuidar da vida dele, da família dele, descansar. Só que você, como empresário, não necessariamente. Por quê? Porque você é dono 24 horas por dia do seu negócio. Então, se você um dia precisar trabalhar 24 horas, não que eu seja favorável a essa situação, você vai trabalhar as 24 horas, tá? Então, quando você precisar de mais fôlego, você vai contratar essa pessoa, mas não espere, alinhe logo as expectativas desde o primeiro momento, que ela não vai entregar, ou pelo menos não deveria estar entregando o mesmo que você, por questões de alocação de tempo, das quais eu falei aqui agora. 8 horas não são 24 horas. Você é dono 24 horas por dia. O seu funcionário vai estar disponível para a sua empresa 8 horas por dia. Até sexta-feira e no sábado, no momento que grava esse vídeo, 4 horas, dependendo da convenção, do contrato de trabalho que você fizer com ele, tá? Mas, dada essa necessidade de você precisar contratar alguém, quanto de fato custa um funcionário? Então, eu preparei aqui um esquema para que você possa entender melhor essa divisão, para você saber o peso, ou na verdade não necessariamente o peso, né? O preço de quanto custa você contratar um funcionário para a sua empresa. Vamos lá? Então, quanto custa um funcionário, né? Primeiro passo, no momento que gravo esse vídeo, o salário mínimo, ele está exatamente R$ 1.518, tá? Esse é o salário mínimo. Só que não é só isso que você vai pagar, tá? Essa composição salarial, ela vem acrescida de INSS. Eu coloquei uma média aqui de 20%, uma parte paga o funcionário, mas você recolhe dele, mas você também paga. E outra parte a empresa custeia isso, então coloquei aqui uma média de 20% em cima do salário, que vai dar R$ 303. Outra que é o fundo de garantia, certo? Que é o FGTS, que você paga 8%, que vai dar aí R$ 121,44. Outro custo disso é isso aqui, ó. Multa do FGTS de 40%. O que é isso, Rodrigo? Cada dia que o seu funcionário passa trabalhando para você de carteira assinada, você vai acumulando essa dívida de multa aqui do FGTS de 40% do valor que você recolhe. Por quê, Rodrigo? Porque é lei. Se você demitir um funcionário, ou porque ele não estava desempenhando um bom trabalho, ou porque você não estava vendo ali necessidade daquela pessoa na sua empresa, você vai pagar uma multa do FGTS. Tá? Ah, Rodrigo, mas se for justa causa ou ele pedir demissão, não tem essa multa, mas a gente não pode desconsiderar a existência dessa possibilidade de você pagar isso. Então, todos os meses, você vai ter que separar R$ 48,58 para uma eventual multa do FGTS, tá? Aviso prévio proporcional, a mesma situação. Se você vier a demitir um funcionário, você vai pagar um aviso prévio para ele. Pode ser trabalhado ou pode ser indenizável. Esse aqui é um indenizável. O que é, Rodrigo? Você paga como se fosse um salário a mais para ele. Então, cada ano que ele passa, isso vai aumentando inclusive 10%. Por exemplo, se um funcionário tem 1 ano de empresa, você vai pagar 30 dias de salário como aviso prévio. Se ele tem 2 anos, esse valor já sobe para 33. Ou seja, cada ano que passa, esse valor vai aumentando 3 dias até, no máximo, 90 dias ou 3 meses, tá?
Vale transporte, você vai ter que custear, eu coloquei aqui um valor de R$ 220 em média, e o vale alimentação também, tá? Um rateio do 13º salário, que você vai provisionar isso todos os meses no seu custo, mas só vai ter o efetivo total lá no final do ano, quando você pagar lá em dezembro. E as férias e um terço de férias, de R$ 168,33. Porque quando esse funcionário tiver de férias, tem que ter outro para substituir ele no lugar, tá? Ou pelo menos você vai substituir, não vai ter esse tempo que você teria para fazer outras coisas. Rodrigo, tudo isso. E para o funcionário, é uma pena isso, né, cara? Vai a metade. No bolso dele, todos os meses, vai a metade. Por quê? Porque tudo isso aqui é custo. Tudo isso aqui é custo. Então veja que dentro, essa massa aqui do gráfico representa 52% é o salário. Os outros restantes é INSS, FGTS, aviso prévio, transporte, alimentação, 13º, férias e uma multa do eventual FGTS que você venha pagar. Rodrigo, quanto custa tudo isso aqui? R$ 2.940,95. Esse é o custo total de um funcionário que no momento que grava esse vídeo ganha um salário mínimo. Então, quando você decidir contratar alguém, saiba que você vai ter um custo de quase R$ 3.000. Isso aqui representa 193% do salário. É um custo que dobra, tá? Cada R$ 1 de folha, R$ 2. Você vai ter um custo de R$ 2, tá? Tá, Rodrigo, entendi que existem outros custos, que existem outras verbas. Eu já sabia disso, eu não sabia que era tanto. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Você esperava que era tanto assim? Você já tinha essa ciência? Já fez esse cálculo? Pois é, exatamente isso que muita gente não sabe e acaba fazendo besteira, vai contratar, mas depois se complica, principalmente na hora de demitir, ou não fica provisionando essas verbas que não necessariamente você paga todos os meses, mas que em caso de demissão ou também em caso de uma saída do funcionário, você vai precisar antecipar aquele pagamento, tá? Mas quanto a sua empresa precisa vender para poder pagar um funcionário? Eu fiz esse cálculo e vamos ver aqui agora como é que ficou, tá? Então, quanto é que sua empresa precisa vender para pagar esse custo? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Uma fórmula bem simples. Ai, meu Deus, uma fórmula, mas é bem simples. Vendas necessárias, que é o valor que a gente quer encontrar, é igual a custo total do funcionário, que é o caso de 940,95, dividido pela sua margem, a margem do seu negócio. Então, caramba, Rodrigo, eu preciso saber qual é a margem do meu negócio? Realmente você precisa saber qual é a margem do seu negócio. Inclusive, se você não sabe qual é a margem do seu negócio, se você tem essa dificuldade de identificar esses gargalos da sua operação, a minha consultoria ela pode te ajudar. A minha consultoria é voltada para empresários que querem construir empresas fortes e saudáveis, construir processos, formar um bom time de vendas, ter alguém ali para poder compartilhar as dores e tomar decisões. Então a minha empresa de consultoria pode resolver boa parte desses seus problemas, inclusive fazer essas previsões de cálculo, quando contratar um funcionário, quando demitir, treinar, capacitar, desenvolver. A minha consultoria está disponível, é só você clicar aqui no link da descrição e falar direto com o meu time para saber como é que a gente pode te ajudar a construir o seu negócio cada vez mais forte, sólido, saudável e lucrativo, tá? Então vamos lá, se você não sabe qual é a margem do seu negócio, isso é um ponto de reflexão. Você precisa encontrar qual é a margem do seu negócio aí para poder não tomar decisões erradas, tá? Como assim, Rodrigo? O que é margem líquida? Depois que você paga tudo no seu negócio, sobra quanto? Isso é margem líquida, tá? Então, se você tem uma margem líquida de 15%, preste atenção aqui. Quem tem empresa que vende serviço, é diferente de quem vende produto, tá? Então, se você tem uma empresa que vende produto, do tipo, você vende óculos, ou você vende garrafa, ou você vende caderno, você entrega o produto físico,
para a pessoa, então você tem uma margem, normalmente, tá? Estou generalizando aqui, mas normalmente você tem uma margem menor do que quem presta um serviço. Por exemplo, um advogado, um nutricionista, um médico, que vai lá te atender, a prestação de serviço, onde você não vai levar, de fato, um custo de mercadoria. Então, geralmente, empresas que têm produtos, que os clientes compram produtos, têm uma margem menor. Empresas que prestam serviços ou têm negócios na internet, têm margens maiores, tá? Então, vamos lá para vocês entenderem aqui na prática. Se você tem uma empresa que ela vende produtos, eu coloquei aqui uma margem de 15% a cada 10 mil reais. Se sua empresa vende 10 mil reais, você vai ter um lucro de 1.500 reais. Se você vende 20 mil, você teria um lucro de 3 mil. Se você vende 100 mil, você colocaria no bolso 15 mil, tá? Então, estou colocando aqui nos melhores cenários. Eu já vi empresas que têm lucros, margens menores, né? Principalmente de setores um pouco mais difíceis, do tipo construção civil, que tem uma margem menor, porque oscila muito o preço de mão de obra, oscila muito o preço de matéria de construção. Então, tem empresas de varejo que sofrem um pouco com essa questão de margem, tá? Então, se você tem uma empresa que tem 15% de margem, um funcionário que ganha R$ 2.940,95, para você pagar isso aqui, você precisa colocar R$ 19.606,33 de venda, tá? Se você tem uma margem de 40%, se o seu negócio é muito bom de produto, ou se você tem uma prestação de serviço, para você custear um funcionário nos 2.940,95, ou seja, um salário mínimo, você precisa colocar 7.352,38 de vendas só para pagar esse custo aqui, tá? Então, coloquei um funcionário novo, sua receita tem que aumentar isso aqui se você tem uma margem de 40%, isso aqui se você tem uma margem de 15%, e se você tiver um negócio muito bom, que tem 60% de margem líquida, você só precisa colocar 4.901,58 a mais de venda para custear esse funcionário, porque com essas vendas aqui, você paga o restante dos custos, como contabilidade, sistema, e sobra aqui de margem operacional para você pagar o custo com o seu CLT, com o seu funcionário CLT. Tá? Entendido até aí? Compreendido? Se você ficou com alguma dúvida, se você chegou a algum cálculo diferente, deixa aqui nos comentários a sua avaliação, o que é que você está achando desses cálculos, se você esperava que era tudo isso mesmo. Fale também se você tem margem também, se de alguma maneira você quer que eu traga um vídeo de como você calcular essa margem do seu negócio, tá? A gente pode conversar aqui e ser tema de próximos vídeos, tá? E por último é o seguinte, caramba, preste atenção aqui, tá? Antes de você contratar alguém, uma empresa, perdão, antes de você contratar um funcionário, você precisa entender que aquela pessoa ela vai chegar com pouco ou nenhum conhecimento sobre o seu negócio. A não ser que ela já seja um cliente ou que ela te conheça de alguma maneira, que não é o caso aqui, né? Não vamos generalizar. Então ela não vai ter essa noção de como é o seu negócio por dentro, ou quais são as atividades. Então, eu acredito que a maioria das empresas peca nessa questão, é de você preparar a contratação antes de contratar. Pode parecer óbvio o que eu vou falar aqui, mas isso é um erro muito comum. É um erro, assim, que se eu fosse colocar uma proporção aqui da minha cabeça, seria 8 a cada 10 erram isso aqui. É tão básico que você vai olhar esse vídeo e vai dizer, não, Rodrigo, não é possível. Mas você faz uma reflexão, veja se você faz isso mesmo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não faz isso aqui antes de contratar. O que, Rodrigo? O que preparar antes de contratar? Tarefas e responsabilidades. Você colocar as regras do jogo na mesa e falar, olha, você tem que fazer isso aqui. Essa daqui são as suas atividades, você vai ter que abrir o caixa, você vai ter que fechar o caixa, tudo isso de forma escrita, tá? Escrita, para que o seu funcionário olhe e treine, porque se você falar, entra aqui e sai aqui, são várias informações, o cara não vai lembrar, depois de um mês ele esquece do que ele foi contratado. Então coloque isso aqui de uma forma escrita, prepare isso antes de abrir a sua seleção, tá? Regras claras, horário, uniforme, postura, o que é que você espera dele? Então, todas essas regras também escritas, tá? Mande um e-mail, peça para ele assinar.
Não tem justificativa nos dias atuais, com todas as tecnologias, com inteligência artificial, com chat GPT, com o que você quiser, para você criar isso aqui com poucos minutos e entregar de forma escrita no ato da contratação, para que você alinhe as expectativas com essa pessoa, tá? E por último, e não menos importante, qual é a rotina dessa pessoa? É diferente de tarefas e responsabilidades. Olha, de manhã você faz isso, faz aquilo. É muito parecido com os processos. Não existe processo sem rotina, tá? Qual é a rotina? Eu costumo chamar isso aqui de café da manhã. Qual é o café da manhã do funcionário? O café da manhã, almoço e janta. O que é que ele tem que fazer quando ele chega? O que é que ele tem que fazer na hora do intervalo? Que horas ele tem que voltar? Se ele tem que bater ponto? Você não vai perder tempo nenhum. Pelo contrário, você vai ganhar tempo para você fazer outras coisas, porque o funcionário tem aonde consultar. Não é culpa dele se ele não sabe fazer as coisas, porque ele é novo na função, ok? Então, respondido as 3 perguntas, eu queria passar uma dica extra, tá? Eu tenho a seguinte política aqui na minha empresa. No primeiro mês, quando um funcionário entra novo, eu sou 100% paciência. Eu aceito todos os erros, desde que os erros não sejam intencionais. Ele não errou na intenção de errar, beleza? E existe uma diferença grande do cara errar porque ele errou, porque ele não sabe, ou ele sabia já e errou intencionalmente. Aí não, eu não aturo. Segundo mês, eu começo a monitorar quais são esses erros. Os erros não intencionais e vou reduzindo. Olha, não erra isso, desse jeito. E de alguma maneira eu registro isso dentro de um arquivo ali pessoal do colaborador, tá? Então eu sempre faço uma pastinha aqui individual, fulano fez isso, fulano fez aquilo, errou isso. Então eu vou registrando, tal data, aconteceu tal problema e eu orientei desse jeito. Para que no terceiro mês, esses erros básicos não sejam mais aceitáveis. E é onde aí entra o contrato de experiência. Essa pessoa tem até 3 meses para poder seguir ali no contrato de experiência. Caso ela não atenda às necessidades, não atenda os requisitos, é lógico que com muita paciência da parte do empresário, você abrir seleção para outra pessoa, tá? Lembre-se que esses registros são fundamentais para você fazer uma avaliação de desempenho do funcionário, também de forma escrita. Olha, você errou nisso, você acertou nisso, é isso que eu espero de você, você pode melhorar nesse quesito, tá? Então, lembre-se que contratar é um investimento, você está investindo e espera um retorno, só que todo investimento, ele exige paciência, visão de longo prazo, porque uma pessoa ela não vem pronta, e também uma questão muito estrutural do seu negócio. A contratação ela faz parte da estrutura de uma empresa que cresce, beleza? Então essas são as recomendações. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. Toda semana eu trago aqui novidades sobre gestão, liderança, negócios e produtividade. Se você tem interesse em contratar minha consultoria, é só clicar aqui no link da descrição. Você vai falar diretamente com a minha equipe para a gente entender a do seu negócio e saber como a gente pode te ajudar. E não se esqueça também, toda semana tem conteúdo gratuito aqui para você aprender mais sobre negócios, aprender aqui junto comigo. Não necessariamente precisa contratar consultoria se você não tem aquela renda suficiente ainda, você está forçando ali as vendas, precisa sobreviver, mas aqui você tem muito conteúdo gratuito, dá para aprender bastante aqui. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos. Vai ser um prazer ter aqui os seus comentários aqui, para a gente poder trocar ideia, poder conhecer um pouco do seu negócio, um pouco das suas dores e também direcionar o conteúdo. Eu faço isso aqui com muito carinho, gosto sempre de estar aqui e queria agradecer por você estar aqui e te desejar bons negócios, um excelente ano e até o próximo vídeo.